A gente observa, você pega, por exemplo, eu acho que nesses últimos, do início da trajetória profissional até hoje, já tive em centenas aí de indústrias, mas o momento que a gente observa que, de uma maneira ou outra, as empresas elas entenderam o que é, né, indústria 4.0, transformação digital, tentaram fazer alguns pilotos, algumas POCs, só que não conseguiram escalar. Esse é o fato. A realidade, principalmente aqui, não só no Brasil, mas comentando especificamente do Brasil. Então, acaba que dentro disso você não conseguiu extrair resultados para o seu negócio, de uma maneira geral. Claro que tem exceções, tem empresas que conseguiram avançar mais nesse aspecto, mas a maioria delas está nessa situação de ter feito, às vezes, uma POC, algum teste, algo do tipo, e não conseguiu escalar. E aqui nós temos uma pesquisa feita pela Accenture na América do Sul, onde mostra aqui quais as prioridades dos executivos, né? E as duas primeiras que apontam é justamente como adotar de forma eficiente as novas tecnologias, ou seja, eles têm essa percepção de ter adotado de uma maneira que não foi eficiente, do que eu acabei de comentar, de não ter sido atrelado aos problemas de negócio. O outro fato é como desenvolver produtos e serviços inovadores. Aqui nós estamos olhando mais para a parte externa, para o mercado, como que de repente desenvolve um novo business, uma nova área, uma nova concepção de venda. Por exemplo, eu estou acostumado a vender de forma hardware ou equipamento, como que eu transformo isso em algo as a service. Então, isso tem sido algo muito comum e tratado também nas organizações, uma grande preocupação. E aí tá bom, a gente vinha nessa batida, né, de transformação digital, indústria 4.0, e quando foi agora, no começo do ano, veio aí essa pandemia que a gente está vivendo em função do Covid, né? Então, hoje tem, praticamente quase todos os dias, eu tenho reuniões e fóruns sobre isso com as indústrias, que é como tratar do tema durante e pós-Covid, né? Então, em cima disso, você acaba que as empresas têm, sim, uma preocupação em termos de redução de custo, uma agenda em cima de redução de CAPEX, principalmente para esse ano ainda, como que trabalha agora remotamente. Então, tinha muita empresa que não estava preparada, não tinha as ferramentas para o trabalho remoto, ou então ainda não consegue medir uma produtividade de quem está trabalhando remotamente. Então, qual que é o impacto em cima disso? Como que nós conseguimos ter respostas rápidas para esse momento? E, por incrível que pareça, nós temos visto também o aumento, o crescimento em termos de ataques cibernéticos, né? Então, uma outra preocupação também é cybersecurity nesse momento. E aqui um retrato do último mês, o que a gente viu aqui, né, no Brasil, né? Aqui alguns veículos de imprensa que nós pegamos algumas informações. A indústria automotiva, por exemplo, foi uma que foi extremamente afetada. Obviamente que a gente, quando faz essa análise desse momento, você pega o turismo, o esporte, a própria indústria automotiva, são indústrias bem afetadas, ao passo que você tem outros segmentos, como a indústria farmacêutica, que, na verdade, muitas vezes está ali com a produção até em alta. Então, você tem diversos tipos de cenário, que a gente pegou somente alguns deles, para poder estar comentando. E aqui a gente vê alguns fatores que são, por exemplo, essa progressão do vírus, como que ele tem avançado, principalmente em alguns estados, e obviamente que no primeiro lugar ele afeta o comércio, mas algumas indústrias também, como que a gente consegue verificar qual que é esse impacto econômico e já criar algumas políticas voltadas para isso. Não somente, eu tenho visto as indústrias preocupadas, não somente no que está dentro da fábrica deles, das plantas, mas também com o entorno, né, com esse ecossistema dentro das comunidades, como que eles podem ajudar de uma maneira ou outra. Acho que trouxe uma sensibilidade maior nesse aspecto, responsabilidade social. E aí a gente vê não só ali os funcionários, os colaboradores afetados, mas você pega a questão de clientes, consumidores, o próprio governo. Então, a gente está trabalhando uma iniciativa junto com o governo de apoiar para que aumente o número de respiradores. Então, é um trabalho voluntário que a gente vem fazendo aqui junto com o governo. Um papel importante também da mídia nesse momento. E aqui a gente tem vários fatores sendo analisado, como, por exemplo, a flexibilidade de produção, uma vez que você, de repente, tem uma mudança do seu mix de fabricação. Por exemplo, você pega uma indústria alimentícia, né? De repente tem um ou outro produto que ela continua vendendo a
todo vapor e outro, de repente, que não tem tido saída. Como que eu adapto a minha fábrica, a minha manufatura para esse momento? Uma questão que tem batido em praticamente todas as indústrias, a gente tem chamado de social distance, vou comentar um pouco mais para frente, que é o distanciamento social dentro das fábricas, né, mantendo ali um certo nível de distanciamento e garantindo que as pessoas que estão trabalhando ali não estejam já com vírus, algo do tipo. Então, você tem uma série de preocupações aqui nesse momento.